Um milionário viúvo viu uma desconhecida alegre dançando com sua filha no meio da praça. O que ele não conseguiu em meses, aquela mulher fez em minutos, arrancou um sorriso e fez a menina voltar a dançar. E o que ele fez depois, ninguém poderia prever. Caio Alves ajustou a gravata de seda italiana, enquanto encarava seu reflexo no espelho de corpo inteiro. Terno impecável, sapatos polidos, cabelos perfeitamente aparados. A imagem de controle absoluto que o mundo esperava ver. Mas seus olhos, verdes, ligeiramente sombreados por noites mal dormidas, contavam uma história diferente. Pai? A voz pequena veio da porta entreaberta do closet. Você vai trabalhar até tarde de novo hoje? Camila estava parada ali, seus 7 anos contidos em um corpo frágil que parecia ainda menor no uniforme escolar azul marinho. Os cabelos castanhos presos em uma trança frouxa. Os olhos, tão parecidos com os dele, observando-o com uma resignação que nenhuma criança deveria conhecer. Vou tentar chegar para o jantar, princesa, respondeu ele, odiando-se um pouco pela imprecisão da promessa. Um sorriso educado, mas sem entusiasmo, formou-se no rosto dela. Tudo bem. Não havia acusação em sua voz, apenas aceitação. De alguma forma, isso doía ainda mais. Talvez possamos observar as estrelas esta noite, sugeriu ele, aproximando-se para ajustar a faixa do cabelo dela. O céu deve estar claro. Seria legal, respondeu Camila, sem demonstrar muita esperança. Ambos sabiam que esta promessa, como tantas outras, provavelmente seria engolida por teleconferências tardias, relatórios urgentes ou alguma crise em um dos hotéis da rede internacional que ele comandava. Dona Mercedes apareceu no corredor, pontual como sempre, pronta para levar Camila à escola particular nos arredores de Madrid. A van está esperando, senhorita Camila. Já vou, respondeu a menina, antes de olhar para o pai uma última vez. Até mais tarde, pai. Caio se abaixou, beijando o topo de sua cabeça. Até mais tarde, princesa. Amo você. Também amo você. Ela respondeu automaticamente, virando-se para seguir a governanta. Quando os passos dela se afastaram pelo corredor, Caio fechou os olhos por um momento, sentindo o peso daquele diálogo aparentemente simples. Cada manhã era assim, um pequeno ritual de expectativas contidas, promessas meio feitas e a sensação constante de que estava falhando na única coisa que realmente importava. Na cozinha impecável da cobertura, sua xícara de café já estava pronta, junto com o desjejum que quase nunca tinha tempo para apreciar adequadamente. Pelo vidro que separava a área de refeições da ampla varanda, Madrid despertava em toda sua glória dourada sob o sol da primavera. O Hotel Gran Via, Madrid, seu projeto mais ambicioso e pessoal, ocupava um edifício histórico completamente renovado no coração da capital espanhola. A cobertura, transformada em uma residência privativa para ele e Camila, oferecia uma vista privilegiada da cidade que haviam escolhido como lar após saírem do Brasil. Escolhido. A palavra soou amarga em sua mente. A verdade é que ele havia decidido. E Camila simplesmente o seguira, como sempre fazia. Obediente, silenciosa, carregando um fardo que crianças não deveriam carregar. Seu celular vibrou, trazendo-o de volta à realidade. Bom dia, Elisa, respondeu, reconhecendo o número de sua assistente executiva. Bom dia, Sr. Alves. O conselho adiantou a reunião para as 9. O senhor gostaria que preparasse os relatórios atualizados ou usaremos a versão de ontem? Caio consultou o relógio. 8 horas. Prepare os atualizados. Estarei aí em 20 minutos. Enquanto atravessava o elevador privativo que o levaria diretamente ao andar executivo, Caio mentalmente organizava seu dia. Reunião com o conselho, videoconferência com os investidores asiáticos, almoço com um possível parceiro para a expansão no Oriente Médio, análise dos projetos para o novo hotel em Lisboa.
Em algum momento entre tudo isso, precisaria encontrar tempo para assinar a autorização da excursão escolar de Camila e revisar com a equipe de segurança os protocolos para sua participação. As portas do elevador se abriram diretamente no andar administrativo. O contraste com a cobertura era marcante. Aqui não havia o calor ou a personalidade de um lar, apenas a eficiência elegante de um centro de operações corporativas. Móveis modernos em tons de cinza e preto, iluminação precisa, tecnologia de ponta discretamente integrada a cada superfície. "Bom dia, Sr. Alves", cumprimentou Elisa, levantando-se da mesa estrategicamente posicionada na entrada de seu escritório privativo. "Os relatórios já estão impressos e o café está preparado conforme o senhor gosta." "Obrigado, Elisa. Alguma alteração no cronograma além da reunião do conselho?" O chefe executivo solicitou 10 minutos para discutir o menu do evento beneficente da próxima semana. "Encaixe-o após o almoço, por favor", respondeu Caio, aceitando a pasta que ela lhe estendia. "E verifique se o professor de astronomia de Camila confirmou a aula extra de quinta-feira." A assistente assentiu, fazendo anotações precisas em seu tablet. "Mais alguma coisa, senhor?" Caio hesitou por um momento. "Sim. Reserve uma hora no final do dia por volta das 7, sem compromissos." "Algum motivo específico que devo informar caso alguém insista?" "Assuntos pessoais", respondeu ele entrando em seu escritório. "Não é negociável." Fechando a porta, Caio depositou a pasta sobre a mesa de vidro e madeira escura e permitiu-se um momento de reflexão diante da vista panorâmica de Madrid. Seu império corporativo estava em plena expansão, com novos hotéis planejados em 3 continentes. As revistas de negócios o chamavam de visionário, um dos mais jovens e bem-sucedidos empresários do setor hoteleiro internacional. Aos 38 anos, havia conquistado mais do que muitos conseguiriam em uma vida inteira. E, no entanto, não conseguia fazer sua própria filha sorrir. "Assuntos pessoais", repetiu em voz baixa, como se testando o conceito. Há quanto tempo não reservava 1 hora inteira exclusivamente para Camila, sem interrupções, sem telefonemas, sem emergências corporativas? O interfone soou, interrompendo seus pensamentos. "Senhor Alves, o conselho está reunido na sala de conferências." "Estou indo", respondeu, ajustando a postura e recompondo a expressão. Era hora de ser o CEO novamente. As horas seguintes transcorreram exatamente como esperado. O Conselho aprovou unanimemente suas propostas para a expansão na Ásia. Os investidores japoneses ficaram impressionados com as projeções para o próximo trimestre. O almoço com o sheik terminou com um aperto de mãos e a promessa de um contrato preliminar para o futuro hotel em Dubai. Tudo corria conforme o planejado. Mesmo assim, Caio sentia uma inquietação crescente que não conseguia nomear ou explicar. Era como se uma parte dele estivesse observando sua própria vida de longe, questionando o propósito de cada conquista. Quando finalmente retornou ao seu escritório, no meio da tarde, dirigiu-se automaticamente à janela, um hábito desenvolvido desde que se mudaram para Madrid. Dali podia ver a praça central do hotel e, em certos momentos do dia, conseguia avistar Camila durante seu tempo livre, sempre acompanhada de Dona Mercedes. Seus olhos percorreram o espaço elegante lá embaixo, buscando a pequena figura que era o centro de seu universo, mesmo quando as obrigações o impediam de demonstrar isso adequadamente. A praça estava movimentada, com hóspedes e turistas aproveitando o clima agradável. Músicos e artistas de rua, cuidadosamente selecionados e autorizados pela administração do hotel, adicionavam um toque de cultura local à experiência. E então ele a viu.
Camila estava sentada sozinha em um dos bancos ornamentados, as pernas balançando sem alcançar o chão, o olhar perdido em algum ponto distante. Mesmo daquela altura, Caio podia perceber a postura retraída, os pequenos ombros caídos. Sua filha estava triste e ele não sabia como consertar isso. Dona Mercedes estava por perto, como sempre, vigiando discretamente enquanto conversava com uma das floristas que cuidavam dos arranjos do hotel. Caio sabia que a governanta era competente e carinhosa, mas não era suficiente. Camila precisava de mais. Precisava de uma família verdadeira, de conexão, de raízes. Precisava da mãe que não podia mais estar ali e de um pai que estivesse realmente presente, não apenas fisicamente. Uma pontada de culpa o atingiu. Havia prometido observar as estrelas com ela esta noite, mas já recebera 3 e-mails sobre uma situação no hotel de Barcelona que provavelmente exigiria sua atenção até tarde. Mais uma promessa que seria quebrada, mais uma pequena decepção nos olhos que tanto se pareciam com os dele. O interfone soou novamente. Senhor Alves, o chefe Ramírez está aqui para discutir o menu do evento. Caio respirou fundo, forçando-se a desviar os olhos da filha solitária. Peça que aguarde 5 minutos, por favor. Voltou à sua mesa, verificando rapidamente o e-mail, mais recente, sobre a situação em Barcelona. Não era tão urgente quanto haviam dado a entender inicialmente. Talvez pudesse delegar apenas desta vez. Pegou o telefone, discando um número que raramente usava para assuntos operacionais. Miguel? Caio Alves. Preciso de um favor pessoal. Sim, é sobre o problema em Barcelona. Poderia assumir isso para mim esta noite? Tenho um compromisso importante com Camila. Houve uma pausa enquanto ouvia a resposta. Obrigado, devo uma a você. Enviarei os detalhes por e-mail. Ao desligar, sentiu um misto de alívio e estranheza. Não era do seu feitio delegar problemas desse porte, especialmente para o vice-presidente, que já tinha suas próprias responsabilidades. Mas desta vez, a imagem de Camila sozinha naquele banco pesou mais do que seu habitual perfeccionismo profissional. Quando o chefe entrou para a reunião, Caio tentou se concentrar, mas seus pensamentos continuavam voltando para a filha. Concordou com as sugestões culinárias quase automaticamente, confiando no bom gosto do chefe premiado que havia contratado pessoalmente para o hotel. Assim que a reunião terminou, retornou à janela, um impulso que não conseguia controlar. Seus olhos buscaram Camila novamente, mas ela já não estava mais no mesmo lugar. Por um momento sentiu um aperto no peito, até que a localizou alguns metros adiante. E foi então que a viu, uma mulher jovem, de vestido leve e estampado com pequenas flores, cabelos negros e ondulados, caindo soltos sobre os ombros. Estava agachada na frente de Camila, dizendo algo que fez a menina erguer o rosto. Caio não conseguia ver a expressão da filha daquela distância, mas notou quando seus pequenos ombros se moveram num aparente riso contido. Intrigado, ele continuou observando. A desconhecida gesticulava animadamente, como se contasse uma história fantástica. Depois de alguns minutos, para completa surpresa de Caio, ela estendeu a mão para Camila, que hesitou apenas por um instante antes de aceitá-la. A mulher começou a rodopiar suavemente, guiando Camila num movimento circular que logo se transformou numa espécie de dança improvisada. Sua filha, sua pequena e séria Camila, que há meses mal conseguia arrancar mais que monossílabos, estava dançando, com uma estranha no meio da praça. "O que está acontecendo?", murmurou para si mesmo, incapaz de desviar o olhar. Dona Mercedes observava de perto, obviamente cautelosa, mas permitindo a interação. Se ela não havia intervindo, significava que não via perigo imediato. Ainda assim, uma parte de Caio sentia-se inquieta, não por desconfiança, mas por uma emoção que não conseguia nomear. O pequeno rosto de Camila se abriu num sorriso, um sorriso genuíno,
amplo, daqueles que iluminam os olhos. Fazia tanto tempo que Caio não via aquela expressão que quase não a reconheceu. O coração dele acelerou, como se tivesse testemunhado um pequeno milagre. Quem é você? Pensou. Ele, observando a desconhecida que, de alguma forma inexplicável, havia conseguido em poucos minutos o que ele vinha tentando por meses, trazer de volta o sorriso de sua filha. Sem perceber, Caio já estava se dirigindo à porta. A videoconferência seguinte, as dezenas de e-mails não respondidos, os contratos para revisar, tudo poderia esperar. Precisava descobrir quem era aquela mulher. Elisa, preciso descer por alguns minutos, disse ao passar pela mesa da assistente. E de qualquer compromisso nos próximos 30 minutos. Mas, senhor, o diretor financeiro... 30 minutos, Elisa, repetiu ele, já entrando no elevador privativo. Enquanto descia os 8 andares que separavam a cobertura administrativa do térreo, Caio tentava entender sua própria reação. Não era apenas curiosidade. Era uma sensação quase magnética, como se algo importante estivesse acontecendo naquele exato momento. Algo que não poderia perder. As portas do elevador se abriram diretamente para o luxuoso saguão principal. Caio atravessou-o com passos decididos, acenando brevemente para funcionários que o cumprimentavam com respeito. Ao passar pelas portas giratórias de vidro e cristal, o calor da primavera madrilenha o envolveu, junto com o burburinho animado da praça. De perto, a cena era ainda mais extraordinária. Camila não apenas sorria, ela ria, um som cristalino que Caio havia quase esquecido. A desconhecida segurava as mãos dela, girando-a ocasionalmente, ensinando-lhe passos improvisados ao som da música que vinha de um violinista de rua nas proximidades. Aproximando-se de Dona Mercedes, que observava a cena com um misto de alívio e admiração, Caio perguntou em voz baixa: "Quem é ela?" A governanta deu um pequeno sobressalto ao perceber sua presença. "Senhor Alves, não o vi chegar." Ela ajustou nervosamente o colar de pérolas que sempre usava. "Não sei quem é. Apareceu de repente, viu a menina sozinha e começou a conversar com ela. Eu fiquei atenta, claro, mas... Está tudo bem", tranquilizou-a. "O que exatamente aconteceu?" "A senhorita apenas se aproximou. Perguntou se podia sentar ao lado de Camila. Começaram a conversar sobre os pombos da praça, depois sobre música, e quando o violinista começou a tocar, ela convidou a menina para dançar." Dona Mercedes sorriu. "E levemente. Não vi a pequena tão animada em muito tempo, senhor." Caio assentiu, sem desviar o olhar da dupla. A desconhecida tinha algo magnético. Uma energia solar que parecia iluminar tudo ao seu redor. Seus movimentos eram graciosos, mas despretensiosos. Havia uma autenticidade nela que contrastava com o ambiente meticulosamente planejado do hotel. Naquele momento, como se sentisse seu olhar, a mulher ergueu os olhos e o viu. Houve um breve segundo de reconhecimento, não de quem ele era, mas simplesmente da presença de alguém observando. Ela sorriu, sem interromper a dança, um sorriso aberto, e sem reservas que atingiu Caio como um raio de luz inesperado. Camila seguiu o olhar dela e viu o pai. Por um instante terrível, Caio temeu que o momento mágico se quebrasse, que o rosto dela voltasse à expressão fechada que havia se tornado habitual. Mas, para sua surpresa, ela acenou animadamente. "Papai, vem dançar com a gente!" A espontaneidade do convite o pegou completamente desprevenido. Caio Alves, o empresário que comandava reuniões com dezenas de executivos sem pestanejar, que negociava acordos multimilionários com frieza calculada, sentiu-se repentinamente sem chão diante do convite para dançar em público. A desconhecida continuava sorrindo, agora com um toque de divertimento nos olhos, como se adivinhasse seu dilema interno.
Havia um desafio silencioso naquele olhar, uma pergunta não formulada. E então, senhor importante, vai se permitir um momento de alegria ou vai se esconder atrás da gravata? Antes que pudesse pensar demais, Caio se viu avançando. O sorriso de Camila se ampliou ainda mais quando ele se aproximou, e aquilo foi suficiente para dissipar qualquer hesitação. Papai, essa é a Rafaela, apresentou Camila com uma formalidade engraçada em uma criança de 7 anos. Ela sabe fazer mágicas com lenços e dançar como as princesas dos filmes. É um exagero. A mulher, Rafaela, riu, estendendo a mão. Só sei alguns truques básicos e improviso o resto. Prazer, sou Rafaela Costa. A mão dela era pequena comparada à de Caio, mas seu aperto era firme e confiante. De perto, ele podia ver que seus olhos eram de um castanho profundo, quase dourado sob a luz do sol. E havia sardas suaves, espalhadas pelo nariz e maçãs do rosto. Caio Alves, respondeu ele, surpreendendo-se ao omitir sua posição. Normalmente, mesmo em situações informais, era Caio Alves, CEO da Alves International Hotels. Hoje, por alguma razão, queria ser apenas Caio. Obrigado por animar minha filha. Não precisa agradecer. Sua filha é uma ótima companhia, respondeu Rafaela com naturalidade. Ela me contou que conhece todas as constelações visíveis no céu de Madrid. Isso é impressionante para alguém de qualquer idade. Camila corou ligeiramente, mas parecia orgulhosa. Era uma paixão que havia desenvolvido recentemente, a astronomia, e que Caio incentivava, apesar de não entender muito do assunto. Tenho um livro com mapas celestes, explicou a menina para Rafaela. E às vezes, papai e eu vamos ao terraço do hotel à noite para observar as estrelas. Não é, pai? Caio sentiu um aperto no peito. Essas sessões de observação das estrelas eram raras, muito mais raras do que ele gostaria, sempre interrompidas por alguma emergência de trabalho, alguma ligação internacional que não podia esperar devido aos fusos horários. Sim, princesa, respondeu, sentindo-se subitamente culpado. Rafaela pareceu perceber o momento desconfortável e habilmente desviou a conversa. Você sabia, disse ela para Camila, que existem danças tradicionais em várias culturas que imitam o movimento das estrelas? Os nativos americanos, por exemplo, têm danças que seguem os padrões das constelações. Os olhos de Camila se arregalaram. Verdade? Como é? E antes que Caio percebesse, Rafaela estava improvisando uma dança das estrelas, movendo-se em padrões circulares e convidando Camila a imitá-la. Logo, a menina estava girando com os braços estendidos, rindo, como se não existisse amanhã. Vem, papai, chamou novamente. E desta vez Caio não hesitou. Sentindo-se simultaneamente ridículo e estranhamente liberto, ele se juntou à dança improvisada. Pessoas passavam. Alguns olhavam curiosos, outros sorriam, mas pela primeira vez em muito tempo, Caio não se importou com o que pensavam. O riso de Camila era o único som que importava naquele momento. Depois de alguns minutos, ofegantes e sorridentes, os três pararam. Camila parecia radiante, com as bochechas coradas e os olhos brilhantes de uma forma que Caio havia quase esquecido. Isso foi muito divertido, exclamou a menina. Podemos fazer de novo amanhã, Rafaela? A pergunta pairou no ar e Caio percebeu que também queria saber a resposta. Rafaela ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha e pela primeira vez pareceu ligeiramente incerta. Não sei se estarei por aqui amanhã, pequena, respondeu com gentileza. Estou apenas de passagem. A expressão de Camila murchou visivelmente. E Caio sentiu o impulso súbito de convidar Rafaela para ficar mais tempo, apenas para manter aquele brilho nos olhos da filha. Era irracional, é claro. Não sabia absolutamente nada sobre aquela mulher além de seu nome. Você está hospedada aqui no hotel? Perguntou, tentando soar casual. Rafaela assentiu.
Cheguei ontem. É um lugar maravilhoso. Caio sentiu uma estranha satisfação ao saber que ela estava ali, sob seu mesmo teto, por assim dizer. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Então, falou, tentando encontrar o equilíbrio entre cordialidade e ansiedade que repentinamente sentia. Talvez possamos agradecer sua gentileza com Camila, convidando-a para jantar esta noite. O restaurante do hotel é bastante bom. As palavras saíram antes que pudesse pensar muito sobre elas. Não era habitual de Caio Alves fazer convites impulsivos, muito menos para pessoas que acabara de conhecer. Mas havia algo em Rafaela Costa que desafiava suas regras cuidadosamente estabelecidas. Camila imediatamente se animou. Sim, por favor, Rafaela, o chefe Martim faz o melhor risoto do mundo. Rafaela olhou de Caio para Camila, uma expressão pensativa passando por seu rosto. Por um momento ele achou que ela recusaria e se preparou para a decepção, tanto a sua quanto a de Camila. Acho que não seria educado recusar um convite tão gentil, não é? Respondeu finalmente, com um sorriso que iluminou seu rosto. Especialmente quando envolve o melhor risoto do mundo. Ótimo! Exclamou Camila, praticamente pulando de alegria. Podemos comer sobremesa também? A torta de limão é incrível! Caio riu, sentindo-se mais leve do que em meses. Claro que sim, princesa. Podemos pedir todas as sobremesas se quisermos. Não sei se meu estômago aguentaria todas, observou Rafaela com bom humor. Mas estou disposta a tentar. Havia uma leveza. Nela, uma autenticidade que contrastava radicalmente com as pessoas que normalmente circulavam ao redor de Caio. Executivos calculistas, socialites interesseiras, até mesmo funcionários que mediam cada palavra com cuidado. Rafaela parecia real. Podemos encontrá-la no restaurante às 8? Sugeriu ele. Estarei lá, confirmou Rafaela, ajeitando a alça de sua bolsa no ombro. Agora, infelizmente, preciso ir. Tenho um tour pelo centro histórico marcado para daqui a pouco. Você já vai? Perguntou Camila, o desapontamento evidente em sua voz. Só por algumas horas, garantiu Rafaela, abaixando-se para ficar no nível dos olhos da menina. Vou tirar muitas fotos para mostrar a você no jantar. Combinado? O sorriso voltou imediatamente ao rosto de Camila. Combinado. Rafaela se despediu com um aceno e começou a se afastar, seus passos leves e decididos atravessando a praça. Caio a observou caminhar, uma figura colorida e vibrante contra o cenário elegante do hotel. Havia algo magnético nela, algo que não conseguia definir, mas que o atraía de uma forma que não sentia há muito tempo. Ela é legal, não é, pai? Perguntou Camila, segurando sua mão e tirando-o do transe momentâneo. Sim, princesa, ela parece muito legal, concordou, apertando suavemente a pequena mão na sua. Enquanto voltavam para o interior do hotel, Caio percebeu que algo havia mudado naqueles breves minutos. Uma energia diferente pulsava entre ele e Camila, como se uma porta que estivesse emperrada tivesse sido suavemente aberta. E tudo por causa de uma estranha dançando no meio da praça. Senhor Alves! A voz de Elisa soou tensa quando ele reapareceu no saguão. O senhor tem uma ligação urgente do escritório de Nova York. Estão esperando há 15 minutos. A realidade voltou como uma onda fria. O trabalho, as responsabilidades, o império que havia construído, nada disso podia simplesmente parar por causa de um momento inesperado de alegria. Estou indo, respondeu, mas antes se ajoelhou na frente de Camila. Preciso voltar ao trabalho agora, princesa. Dona Mercedes vai levá-la para o lanche da tarde e nos vemos para o jantar, está bem? Para sua surpresa, Camila não mostrou a decepção habitual quando ele precisava se ausentar. Em vez disso, assentiu animadamente. Tudo bem, papai. Vou escolher o que vestir para o jantar com a Rafaela? Caio beijou-lhe a testa, sentindo uma mistura complexa de emoções.
alegria por vê-la empolgada, alívio por não ter causado mais uma decepção e uma pontada de algo parecido com ciúme. Não um ciúme possessivo ou mesquinho, mas a constatação de que uma estranha havia conseguido em minutos o que ele vinha tentando fazer há meses. Enquanto voltava ao seu escritório, pensamentos conflitantes rodavam na mente de Caio. Quem era realmente Rafaela Costa? O que a trazia a Madrid, sozinha? Por que havia se aproximado de Camila? A espontaneidade do encontro parecia genuína, mas anos no mundo dos negócios haviam tornado Caio naturalmente cauteloso. Elisa, preciso de uma informação, pediu ao passar pela mesa da assistente. Verifique discretamente os dados da hóspede, Rafaela Costa. Quero saber quando chegou, quanto tempo ficará e qualquer outro detalhe relevante. A assistente assentiu e Caio entrou em sua sala para atender a chamada de Nova York. Mas mesmo enquanto discutia contratos e acordos comerciais, uma parte de sua mente permanecia na praça, revivendo o momento em que viu sua filha sorrir novamente graças a uma desconhecida de vestido florido. Algumas horas depois, Elisa entrou com uma pasta discreta. A informação que pediu, senhor. Caio a abriu assim que ficou sozinho. Rafaela Costa, 32 anos, brasileira de São Paulo. Chegara no dia anterior e tinha reserva para uma semana. Viajava sozinha. Pagara adiantado com cartão de crédito, sem histórico anterior de hospedagem, em qualquer hotel da rede. Uma foto do sistema de check-in mostrava o mesmo rosto sorridente que havia encantado Camila horas antes. Havia também uma observação feita pela recepcionista. A hóspede mencionara estar realizando uma viagem dos sonhos após pedir demissão de um emprego de 10 anos. Uma viagem de libertação, nas palavras dela. Caio fechou a pasta, sentindo-se simultaneamente intrigado e levemente culpado por investigar a mulher. Mas era seu dever proteger Camila, e a cautela era uma segunda natureza para ele. À medida que a tarde avançava, pegou-se olhando para o relógio com frequência cada vez maior. O jantar com Rafaela não saía de sua mente. Seria apenas um gesto de agradecimento por ter alegrado Camila. Tentou se convencer. Nada mais que isso, mas no fundo sabia que não era apenas isso. Havia algo naquela mulher, uma luz, uma energia vital, que o atraía de uma forma que não sentia há anos, e isso o assustava e excitava em igual medida. Quando finalmente encerrou o último compromisso do dia, Caio se permitiu um momento de reflexão enquanto observava o pôr do sol sobre Madrid pela janela de seu escritório. O céu estava pintado em tons dramáticos de laranja e rosa, como se a própria natureza estivesse celebrando aquele dia inesperado. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Dona Mercedes. Camila já está pronta para o jantar. Nunca a vi tão animada para se arrumar. Um sorriso involuntário surgiu em seu rosto. Qualquer que fosse o efeito que Rafaela Costa tinha sobre sua filha, já valia a pena o convite para jantar. Descendo ao seu apartamento privativo na cobertura do hotel, Caio se preparou com um cuidado que não dedicava a encontros sociais há muito tempo. Optou por um traje mais casual do que os ternos impecáveis que usava durante o dia. Calças escuras bem cortadas e uma camisa azul clara, sem gravata. No espelho, um homem de 38 anos o encarava de volta. Cabelos escuros com leves fios prateados nas têmporas, olhos verdes intensos, maxilar definido coberto por uma barba bem aparada. Um homem que, segundo as revistas de negócios, estava no auge de sua carreira e de sua vida, mas que, em seus momentos mais sinceros consigo mesmo, sentia-se incompleto, desequilibrado, como se tivesse construído um império impressionante, mas esquecido de construir uma vida. Apenas um jantar, murmurou para si mesmo, ajustando os punhos da camisa. Apenas um gesto de gratidão. Mas quando saiu para encontrar Camila, que o esperava na sala com um vestido azul claro e o cabelo arrumado com uma faixa da mesma cor,
Algo lhe dizia que aquela noite seria mais do que apenas um jantar. "Está linda, princesa", elogiou, e o sorriso dela foi como um bálsamo para seu coração. "Você também está bonito, papai", respondeu Camila, pegando sua mão. "Acha que a Rafaela vai gostar do restaurante?" "Tenho certeza que sim", respondeu ele, enquanto caminhavam para o elevador. O restaurante principal do Hotel Gran Via Madrid era um espaço elegante com iluminação suave, decoração em tons de dourado e bordô e amplas janelas que ofereciam vista para os jardins iluminados. A essa hora, estava quase completamente cheio, com uma discreta música ao vivo de um quarteto de cordas ao fundo. Normalmente, Caio usava uma sala privativa para suas refeições no hotel, mas hoje havia reservado uma mesa na área principal, parcialmente porque supôs que Rafaela se sentiria mais confortável em um ambiente menos formal, e parcialmente porque algo nela o fazia querer sair de seu isolamento habitual. Ao chegarem, o maître os recebeu com deferência. "Senhor Alves, senhorita Camila, boa noite. Sua convidada ainda não chegou. Gostaria de aguardar no bar ou prefere ser conduzido à mesa?" "Vamos para a mesa, por favor", respondeu Caio, sentindo uma pontada de apreensão. E se ela decidisse não vir, como explicaria a Camila? Mas seus temores foram dissipados apenas alguns minutos depois, quando Rafaela apareceu na entrada do restaurante. Mesmo à distância, Caio percebeu que ela havia se arrumado especialmente para a ocasião. Usava um vestido simples, mas elegante, em um tom profundo de verde, e seus cabelos estavam parcialmente presos, destacando seu rosto expressivo. Enquanto o maître a conduzia até a mesa, Caio notou os olhares que ela atraía. Não apenas pela beleza evidente, mas por algo mais. Uma presença, uma autenticidade que parecia quase fora de lugar naquele ambiente refinado e, às vezes, artificial. "Rafaela!" exclamou Camila, quase pulando da cadeira. "Olá, pequena astrônoma!" sorriu Rafaela, aceitando o abraço espontâneo da menina. Depois, voltou-se para Caio com um sorriso caloroso. "Boa noite, Sr. Alves. Por favor, apenas Caio", pediu ele, levantando-se para puxar a cadeira para ela. "Bem-vinda!" Quando Rafaela se sentou, o perfume suave dela, algo fresco com notas cítricas, chegou até Caio, fazendo-o momentaneamente perder o fio de seus pensamentos. "Este lugar é incrível", comentou ela, olhando ao redor com admiração genuína. "Ainda estou me acostumando com a ideia de estar realmente em Madrid. Parece um sonho." "É sua primeira vez na Europa?" perguntou Caio, enquanto o sommelier se aproximava discretamente. "Sim", confirmou Rafaela, com um brilho de excitação nos olhos. "Sempre sonhei em conhecer a Espanha, a Itália, a França. Mas trabalho, compromissos, a vida sempre parecia colocar obstáculos. Até que um dia percebi que estava esperando o momento perfeito que talvez nunca chegasse. Então você decidiu criar esse momento", concluiu Caio, sentindo um respeito crescente por sua decisão. "Exatamente", ela sorriu. "Pedi demissão de um emprego de 10 anos, vendi meu carro e decidi que era hora de viver um pouco mais e planejar um pouco menos." "Isso é muito corajoso", observou ele, levemente envergonhado ao perceber como sua própria vida era meticulosamente planejada, quase sem espaço para espontaneidade. "Ou loucura, dependendo de quem você pergunta", riu Rafaela, seu rosto animado, pela luz suave das velas. "Meus pais acham que tive um colapso nervoso. E você teve?" perguntou Caio, incapaz de conter sua curiosidade. "Não um colapso", respondeu ela pensativa, "mas como um despertar. Percebi que estava vivendo no piloto automático, fazendo o que era esperado, mas não o que realmente desejava." Camila, que estivera observando a troca com interesse, interrompeu. "O que você fazia antes, Rafaela?" "Eu era gerente de marketing em uma grande empresa", respondeu ela, voltando sua atenção para a menina. "Passava meus dias em reuniões, olhando para planilhas,
tentando convencer pessoas a comprarem coisas que talvez nem precisassem. A descrição, embora simplificada para Camila, atingiu Caio de uma forma inesperada. Em muitos aspectos, poderia estar descrevendo sua própria vida. "E agora?", perguntou ele. "Qual é o plano depois desta viagem?" Rafaela deu de ombros, um gesto surpreendentemente elegante nela. "Não tenho um plano detalhado, pela primeira vez na vida. Tenho algumas economias que me darão alguns meses de tranquilidade. Depois, veremos. Talvez abra meu próprio negócio, algo pequeno e significativo. Ou talvez encontre outra direção completamente diferente." "Isso não te assusta?", perguntou Caio, genuinamente curioso. Como alguém que sempre planejava 5 passos à frente, a ideia de viver sem um plano definido parecia quase inconcebível. "Claro que assusta", admitiu ela, seus olhos encontrando os dele com uma franqueza desarmante. "Mas descobri que há coisas mais assustadoras do que a incerteza." "Como no quê?" "Como a certeza de estar vivendo a vida errada." As palavras pairaram entre eles, carregadas de um peso que Caio não esperava sentir naquele jantar casual. Havia uma verdade nelas que o tocava em um lugar profundo e raramente acessado. O momento foi interrompido pela chegada do garçom, que veio anotar seus pedidos. Camila, como prometido, escolheu o risoto, enquanto Caio e Rafaela optaram por pratos espanhóis tradicionais. "Então Camila me contou que vocês observam estrelas juntos", comentou Rafaela depois que o garçom se afastou. O sorriso de Camila diminuiu ligeiramente e Caio sentiu uma pontada de culpa. Haviam feito isso apenas 2 vezes nos últimos meses. "Tentamos fazer disso um hábito regular", respondeu ele, escolhendo as palavras com cuidado. "Mas nem sempre consigo conciliar com os compromissos de trabalho. Papai está sempre muito ocupado", explicou Camila, sem acusação na voz, apenas constatando um fato. Ainda assim, as palavras atingiram Caio como uma flecha certeira. Deve ser difícil administrar uma rede de hotéis e ainda ter tempo para... "Seu pai", observou Rafaela com gentileza. Não havia julgamento em sua voz, apenas compreensão. "É um equilíbrio que nem sempre consigo manter", admitiu Caio, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Raramente falava sobre suas dificuldades pessoais, especialmente com alguém que acabara de conhecer. Rafaela assentiu, depois virou-se para Camila com um sorriso animado. "Sabe o que eu fazia quando era pequena? Meu pai e eu inventamos nossa própria constelação." Os olhos de Camila se arregalaram. "Como assim?" "Escolhíamos um grupo de estrelas que não formava uma constelação oficial e dávamos um nome a ele. Criávamos nossas próprias histórias sobre aquelas estrelas." "Podemos fazer isso, papai?", perguntou Camila imediatamente, seus olhos brilhando com empolgação. "Claro que podemos", respondeu Caio, sentindo uma onda de gratidão em direção a Rafaela, que mais uma vez havia criado um momento de conexão entre ele e a filha. "Se o céu estiver limpo após o jantar, vocês poderiam fazer isso hoje mesmo", sugeriu Rafaela. "Você vem com a gente?", perguntou Camila esperançosamente. Rafaela hesitou, olhando rapidamente para Caio, como se pedisse permissão. "Ficaríamos felizes se você nos acompanhasse", disse ele, surpreendendo-se novamente com a própria espontaneidade. "O terraço do hotel tem uma vista espetacular, então eu adoraria", respondeu ela com um sorriso que pareceu iluminar todo o seu rosto. Os pratos chegaram e a conversa fluiu com uma naturalidade que deixou Caio espantado. Falaram sobre viagens, livros, filmes, e Caio descobriu que Rafaela tinha um conhecimento surpreendentemente amplo sobre os mais diversos assuntos. Mas o que mais o impressionou foi a maneira como ela tratava Camila. Não com a condescendência que muitos adultos demonstravam ao falar com crianças, mas com genuíno interesse e respeito. Em determinado momento, percebeu que estava rindo mais do que se lembrava de ter rido em anos.
Havia algo libertador em estar na presença de alguém que não conhecia sua reputação, que não tinha expectativas prévias sobre quem ele deveria ser. "Então você é dono deste hotel?" perguntou Rafaela em certo momento, após Camila mencionar que moravam na cobertura. "Este e outros 18 ao redor do mundo", respondeu Caio, sentindo-se estranhamente desconfortável ao falar de seus negócios naquele contexto. "Uau!" ela riu, mas sem o deslumbramento que normalmente acompanhava esse tipo de revelação. "E eu achando que tinha impressionado o chefe ao elogiar o café da manhã." Caio sorriu. "O chefe Martim tem padrões muito elevados. Se ele ficou impressionado, foi pelo seu bom gosto, não pelo seu sobrenome." "Fico feliz em saber", respondeu ela, antes de voltar-se para Camila. "E você gosta de morar em um hotel? Deve ser como viver em um castelo." "É legal", respondeu a menina pensativa. "Mas às vezes queria uma casa normal, com jardim para brincar e um cachorro." Caio sentiu um aperto no peito. Camila nunca havia mencionado esse desejo antes. "Vocês tiveram uma casa assim no Brasil?" perguntou Rafaela. Um breve silêncio caiu sobre a mesa. Era a primeira vez que alguém mencionava o Brasil diretamente, e Caio percebeu que estivera inconscientemente evitando o assunto. "Sim", respondeu Camila finalmente. "Era uma casa amarela com um jardim grande e muitas árvores." "Parece maravilhosa", comentou Rafaela com suavidade. "Era", concordou Camila. E então, como se quisesse mudar de assunto, perguntou: "Podemos pedir sobremesa agora?" Rafaela captou a deixa imediatamente. "Absolutamente. Você não mencionou algo sobre a melhor torta de limão do mundo?" O momento de tensão passou, e logo estavam todos saboreando sobremesas elaboradas, com Camila explicando detalhadamente a Rafaela por que a torta de limão do Hotel Gran Via era superior a qualquer outra. Quando terminaram o jantar, Camila estava ansiosa para subir ao terraço para observar as estrelas. Estava praticamente saltitando enquanto entravam no elevador privativo que os levaria diretamente à cobertura. "Minha filha raramente fica tão empolgada", comentou Caio em voz baixa para Rafaela, enquanto Camila corria à frente assim que as portas se abriram. "Crianças tendem a responder à novidade", respondeu ela. "Sou apenas uma cara nova, mas é uma menina adorável, Caio. Você está fazendo um bom trabalho." Havia uma sinceridade tão genuína em seu elogio que Caio sentiu um nó na garganta. "Estou tentando", conseguiu dizer. O terraço era um espaço amplo que ocupava parte do topo do edifício, com jardins suspensos, áreas de estar ao ar livre e uma vista panorâmica de Madrid. De dia, oferecia uma vista deslumbrante da cidade. À noite, transformava-se em um observatório natural das estrelas, longe da poluição luminosa do centro. "Isso é incrível", sussurrou Rafaela, olhando para o céu estrelado. Madrid havia sido agraciada com uma noite excepcionalmente clara após a passagem das nuvens. "Venham", chamou Camila, já posicionada perto de um grande telescópio montado em uma das extremidades do terraço. "Vamos procurar nossa constelação." Os três passaram a hora seguinte explorando o céu noturno. Camila, para a surpresa de Caio, realmente conhecia muitas constelações e compartilhava seu conhecimento com entusiasmo. Rafaela mostrou-se uma aluna atenta, fazendo perguntas que deixavam a menina radiante por poder responder. Eventualmente, seguindo a sugestão de Rafaela, escolheram um pequeno grupo de estrelas, não oficialmente reconhecido como constelação, e começaram a inventar histórias sobre ele. "Parece um barco", declarou Camila. "Ou uma pequena ilha", sugeriu Rafaela. "Uma ilha em forma de barco", conciliou Caio, fazendo as duas rirem. "Vamos chamá-la de Ilha da Aventura", decidiu Camila. "É para onde as pessoas vão quando precisam descobrir algo importante sobre si mesmas." Caio e Rafaela trocaram olhares surpresos pela profundidade da observação da menina. "Isso é muito bonito, Camila", comentou Rafaela.
E como se chega a essa ilha? Tem que ser por acaso, respondeu a menina com convicção. Você não pode procurá-la de propósito. A ilha te encontra quando você precisa dela. Como uma tempestade que te leva para um lugar inesperado, sugeriu Rafaela suavemente. Sim, exclamou Camila, exatamente assim. Caio observava a interação, sentindo algo quente e reconfortante se expandir em seu peito. Há quanto tempo não via sua filha tão animada, tão expressiva? E tudo por causa de uma estranha que aparecera do nada, como se trazida por algum vento do destino. À medida que a noite avançava, Camila começou a mostrar sinais de cansaço, apesar de seus protestos de que não estava com sono. Quando seus olhos começaram a fechar, enquanto observava pelo telescópio, Caio soube que era hora de encerrar a noite. Hora de dormir, princesa, anunciou gentilmente. Mas eu não estou com sono, protestou ela, sendo imediatamente traída por um bocejo. Talvez possamos continuar amanhã, sugeriu Rafaela. As estrelas estarão lá todas as noites. Promete? Perguntou Camila sonolenta. Que as estrelas estarão lá? Absolutamente, respondeu Rafaela com um sorriso. Não que você estará? A pergunta pegou Rafaela de surpresa, e ela olhou para Caio incerta. Rafaela está de férias, princesa, explicou ele suavemente. Ela provavelmente tem muitos lugares para visitar. Mas Madrid é grande, argumentou Camila com a lógica infalível das crianças. Vai levar muitos dias para ver tudo. Rafaela se abaixou para ficar no nível dos olhos da menina. Sabe de uma coisa? Você está absolutamente certa. Madrid é enorme e eu adoraria explorar mais da cidade. Que tal nos encontrarmos amanhã à tarde, após a sua escola? Se seu pai permitir, é claro, acrescentou olhando para Caio. Por favor, papai, me implorou Camila, subitamente desperta. Como poderia negar qualquer coisa que trouxesse aquele brilho aos olhos de sua filha? Claro que sim. Na verdade, talvez Rafaela gostasse de um tour particular pela cidade. Conheço alguns lugares que não estão nos guias turísticos. Foi a vez de Rafaela parecer surpresa. Isso seria maravilhoso, respondeu com um sorriso que fez algo dentro dele se agitar. Enquanto Caio levava Camila para dentro para entregá-la aos cuidados de Dona Mercedes e colocá-la na cama, não pôde deixar de notar como a noite havia transcorrido de forma completamente diferente do que esperava. O que começara como um simples jantar de agradecimento transformara-se em algo muito mais significativo. Quando retornou ao terraço, encontrou Rafaela sentada em um dos bancos, olhando contemplativamente para a cidade iluminada abaixo. Ela dormiu, assim que tocou o travesseiro, comentou ele, sentando-se ao lado dela, mas mantendo uma distância respeitosa. É uma criança incrível, respondeu Rafaela. Tão inteligente e sensível. Sim, ela é, concordou ele com orgulho. Obrigado pelo que fez hoje. Não a via tão animada há muito tempo. Não fiz nada de especial, disse Rafaela, sacudindo levemente a cabeça. Apenas brinquei com ela. Talvez seja exatamente isso que ela precisava, refletiu Caio. Alguém que simplesmente brincasse com ela, sem expectativas ou agendas. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes da cidade. Como vocês vieram parar em Madrid? Perguntou Rafaela finalmente. A pergunta era simples, mas Caio sentiu o peso dela. Normalmente daria uma resposta superficial sobre oportunidades de negócios e expansão internacional. Mas algo na noite, na presença de Rafaela, o fazia querer ser mais honesto. Precisávamos de um novo começo, respondeu ele, surpreendendo-se com sua própria franqueza. Depois que a mãe de Camila faleceu, o Brasil tinha muitas lembranças. E eu já tinha este hotel aqui, então parecia uma escolha natural. Rafaela assentiu, sem pressionar por mais detalhes, mas oferecendo sua presença, atenta,
Mudanças de cenário podem ajudar, comentou suavemente. Mas às vezes também levamos nossas tempestades internas conosco. Não importa onde vamos. Caio olhou para ela, impressionado mais uma vez com sua percepção. Exatamente. Achei que mudar de país, de idioma, de tudo, ajudaria Camila a seguir em frente. Mas acho que talvez estivesse tentando fugir, não ajudá-la a enfrentar. Você estava fazendo o melhor que podia, disse Rafaela com gentileza. Ainda está. Às vezes não tenho tanta certeza, admitiu ele, olhando para as luzes da cidade. Mergulhei no trabalho, na expansão da rede, em tudo que me permitisse não pensar muito, e no processo talvez tenha deixado Camila lidar sozinha com sua própria dor. Crianças são surpreendentemente resilientes, observou Rafaela. E não é tarde demais para mudar o curso, nunca é. Caio virou-se para ela, estudando seu perfil iluminado pelas luzes da cidade. Havia algo em Rafaela Costa que o fazia sentir que podia baixar suas defesas, que podia ser simplesmente Caio, não o CEO, não o homem de negócios, apenas um pai tentando fazer o melhor por sua filha. Como você faz isso? Perguntou ele. Faço o quê? Ela perguntou, virando-se para encará-lo. Em menos de um dia, você conseguiu fazer Camila sorrir mais do que nos últimos meses. Conseguiu me fazer falar de coisas que normalmente guardo. Para mim, como? Rafaela sorriu, um sorriso gentil que iluminou seus olhos. Talvez porque eu não tenha expectativas. Não conheço o CEO, o homem de negócios. Apenas conheci um pai e sua filha numa praça. E o que você viu? Vi duas pessoas que talvez precisassem de um pouco mais de alegria em suas vidas, de espontaneidade, de dança. Ela deu de ombros, um gesto gracioso à luz da lua. Ou talvez eu só estivesse com vontade de dançar e encontrei a parceira perfeita. Caio riu, sentindo-se mais leve do que em muito tempo. Seja como for, estou grato pelo encontro acidental. Eu também, respondeu ela, com uma sinceridade que fez o coração dele acelerar levemente, olhando para o céu estrelado acima deles. Caio não pôde deixar de pensar nas palavras de Camila sobre a Ilha da Aventura, o lugar que te encontra quando você mais precisa dele. Talvez fosse isso que estava acontecendo. Talvez este encontro inesperado com Rafaela fosse exatamente o que ele e Camila precisavam. Então, sobre aquele tour particular de Madrid, começou ele. Estava falando sério? Perguntou ela, parecendo genuinamente surpresa. Completamente. Se você estiver interessada, é claro, o sorriso que iluminou o rosto dela foi resposta suficiente. Podemos nos encontrar no saguão depois que eu levar Camila à escola, sugeriu ele. Por volta das 9? Parece perfeito, respondeu Rafaela. Mas não quero atrapalhar seu trabalho. Tenho certeza que um CEO tem coisas mais importantes para fazer do que servir de guia turístico. Surpreendentemente, não consigo pensar em nada mais importante neste momento, respondeu ele com honestidade. Além disso, tenho uma equipe extremamente competente. O hotel não vai desabar se eu tirar um dia de folga. Um dia inteiro? Ela ergueu as sobrancelhas brincalhona. Agora você está me assustando. Talvez esteja na hora de me assustar. Um pouco, respondeu ele, surpreendendo-se mais uma vez com sua própria espontaneidade. Como você disse, há coisas mais assustadoras do que a incerteza. Rafaela o estudou por um momento, como se tentasse determinar o quanto ele estava falando. Sério? Então, com um pequeno sorriso, estendeu a mão. É um encontro, então. Caio aceitou a mão dela, sentindo a suavidade de sua pele contra a dele. É um encontro. Enquanto a acompanhava de volta ao seu quarto, caminhando pelos corredores silenciosos do hotel, Caio sentia-se estranhamente leve, como se um peso que carregara por anos estivesse começando a se dissipar. Não sabia o que exatamente estava acontecendo ou para onde aquilo os levaria. Rafaela estaria em Madrid por apenas uma semana, afinal. Mas pela primeira vez em muito tempo, estava genuinamente animado com as possibilidades do amanhã. O sol de
Madri já estava alto quando Caio e Rafaela deixaram o hotel na manhã seguinte. Ele havia feito algo que não se lembrava de ter feito em anos, delegado todas as suas responsabilidades do dia. Miguel, seu vice-presidente, parecia tão surpreso quanto satisfeito ao receber a ligação de Caio, pedindo que assumisse as reuniões agendadas, incluindo uma videoconferência importante com investidores asiáticos. "Está tudo bem, Caio?" perguntara Miguel, evidentemente preocupado com a atitude fora do comum. "Nunca estive melhor", respondera ele, surpreendendo-se com a sinceridade da afirmação. Agora, caminhando ao lado de Rafaela pelas ruas de pedra do centro histórico de Madrid, Caio sentia uma liberdade que havia esquecido ser possível. Vestido, com jeans e uma camisa simples, roupas que raramente usava, parecia apenas mais um turista apreciando a cidade, não o dono de uma das maiores redes de hotéis de luxo do mundo. "Nunca vi Madrid assim", comentou ele, enquanto passavam por uma pequena praça onde artistas locais exibiam seus trabalhos. "Como turista em vez de empresário?", perguntou Rafaela, seus olhos percorrendo as pinturas coloridas. "Como alguém sem agenda", respondeu ele. "Sem reuniões marcadas, sem prazos, sem decisões cruciais pendentes." Rafaela sorriu, um sorriso que Caio começava a ansiar por ver. "É libertador, não é? Apenas existir no momento presente." "Assustadoramente libertador", concordou ele, guiando-a por uma rua estreita que conhecia bem. "Venha, quero mostrar algo." A rua desembocava em um pequeno pátio escondido, um daqueles segredos arquitetônicos que Madrid guardava para quem estava disposto a explorar além dos caminhos turísticos. Uma fonte antiga ocupava o centro, cercada por edifícios históricos, bem preservados, com varandas floridas. "Isso é maravilhoso", sussurrou Rafaela, como se temesse quebrar a magia do lugar com sua voz. "Como descobriu?" "Nos primeiros meses aqui, eu costumava caminhar por Madrid nas madrugadas, quando não conseguia dormir", explicou ele. "Encontrei muitos lugares como este, escondidos à vista de todos." "Insônia?" perguntou ela, sentando-se na borda da fonte. Caio assentiu, sentando-se ao lado dela. Adaptar-se a um novo país, cuidar de Camila, administrar os negócios. Meu cérebro raramente desligava o suficiente para permitir um sono tranquilo. E agora? Ainda acontece, mas menos frequentemente. Madrid se tornou um lar, de certa forma. Rafaela observou a água da fonte por um momento, pensativa. "Sabe o que acho fascinante sobre viagens? Como lugares estranhos podem rapidamente se transformar em pontos de ancoragem em nossas vidas. Estou em Madrid há apenas 3 dias, mas sinto que já tenho memórias significativas aqui. Como dançar com uma garotinha em uma praça de hotel", sugeriu Caio com um sorriso. "Exatamente", ela riu, o som reverberando suavemente pelas paredes do pátio. "Algumas experiências têm peso, não importa quão breves sejam." Eles continuaram a exploração pela cidade, com Caio mostrando a Rafaela seus lugares favoritos. Num café familiar que servia o melhor chocolate quente de Madrid, uma livraria antiga com um gato residente que parecia julgar as escolhas literárias dos clientes. Um mirante pouco conhecido que oferecia uma vista deslumbrante da cidade. Em cada lugar, Caio percebia que estava vendo Madrid com novos olhos, através da perspectiva entusiasmada de Rafaela. Sua apreciação genuína por cada detalhe, sua capacidade de se maravilhar com coisas que ele já havia começado a tomar como garantidas, era contagiante. "Você realmente saiu dessa viagem sem um roteiro?" perguntou ele enquanto almoçavam em uma pequena taberna afastada dos circuitos turísticos. "Completamente", respondeu ela, provando o gazpacho que o chefe havia recomendado. "Tenho apenas algumas ideias vagas sobre lugares que quero visitar, mas nenhum cronograma rígido. Se gostar de um lugar, fico mais tempo. Se não, sigo em frente." E
Quanto tempo pretende ficar em Madrid? A pergunta saiu mais carregada de expectativa do que ele pretendia, e Rafaela pareceu perceber. Seus olhos encontraram os dele por sobre a taça de vinho. Originalmente, planejei uma semana, respondeu ela. Mas estou descobrindo que Madrid tem mais a oferecer do que eu esperava. O coração de Caio acelerou ligeiramente diante da implicação. A cidade ficaria feliz em mantê-la por mais tempo. Apenas a cidade? Perguntou ela com um sorriso brincalhão. Mas seus olhos transmitiam uma pergunta séria. Não, respondeu ele honestamente. Definitivamente não apenas a cidade. O momento foi interrompido pela chegada do garçom com o prato principal, mas algo havia mudado entre eles. Uma possibilidade havia sido reconhecida, um potencial que ambos podiam sentir se desenvolvendo. Depois do almoço, continuaram seu passeio, eventualmente chegando a um pequeno parque onde uma banda tocava música tradicional espanhola. Várias pessoas já dançavam, casais de todas as idades movendo-se ao ritmo vibrante. Dance comigo? Pediu Rafaela, estendendo a mão para ele. Não sou muito bom nisso, advertiu Caio, sentindo uma pontada de insegurança. Ontem você dançou maravilhosamente. Na praça, lembrou ela. Aquilo era diferente. Era por Camila. O sorriso de Rafaela suavizou. E agora pode ser por você mesmo, ou por mim, se preferir. Como poderia recusar? Caio aceitou sua mão e deixou-se guiar para o espaço improvisado de dança. Rafaela se movia com graça natural, sem se importar, com passos perfeitos ou técnica, apenas sentindo a música. Gradualmente, ele se permitiu fazer o mesmo, deixando de lado a autoconsciência que normalmente o acompanhava. Em um momento particularmente empolgante da música, Rafaela girou sob o braço dele, rindo, seus cabelos negros capturando a luz do sol. Caio percebeu, com uma clareza repentina, que estava se apaixonando por esta mulher que havia literalmente dançado em sua vida 2 dias atrás. Era loucura, é claro. Mal se conheciam. Ela estava de passagem, sem planos definidos para o futuro. Ele tinha responsabilidades, uma empresa para administrar, uma filha para criar. E ainda assim, algo dentro dele reconhecia uma possibilidade rara, uma conexão que não podia ser explicada pela lógica ou cronogramas. Quando a música terminou, eles permaneceram próximos, ainda segurando as mãos, olhando um para o outro com algo novo e não dito entre eles. Precisamos buscar Camila na escola, disse Caio finalmente, consultando o relógio. Rafaela assentiu, mas não soltou sua mão enquanto caminhavam de volta. De alguma forma, esse simples contato físico parecia mais significativo do que qualquer palavra que pudessem trocar. Camila estava esperando no portão da escola, conversando animadamente com Dona Mercedes. Quando avistou o pai acompanhado de Rafaela, seu rosto se iluminou de uma forma que fez o coração de Caio doer um pouco, de alegria, mas também de uma culpa renovada por todos os momentos em que não estivera presente quando deveria. Vocês vieram! Exclamou a menina correndo para abraçá-los. Para a surpresa de Caio, ela abraçou Rafaela primeiro, com um entusiasmo que não demonstrava com estranhos normalmente. Prometemos, não foi? Respondeu Rafaela, retribuindo o abraço com igual calor. E adivinha só, seu pai nos levou aos lugares mais incríveis de Madrid hoje. Mesmo? Quais lugares? Perguntou Camila, agora abraçando o pai. Enquanto caminhavam, de volta ao hotel, os três conversavam como se fossem uma família há anos, não estranhos que haviam se encontrado por acaso 2 dias atrás. Caio observava como Rafaela interagia com Camila, com respeito genuíno por suas opiniões, interesse real em suas histórias da escola e uma capacidade natural de fazer a menina se sentir vista e valorizada. De volta ao hotel, Camila insistiu que deveriam continuar suas observações astronômicas daquela noite. Temos que verificar se a Ilha da Aventura ainda está lá,
Ela estará, garantiu Rafaela. As constelações são bastante confiáveis dessa forma. Mas antes, interveio Caio. Que tal um mergulho na piscina? Está um dia perfeito para isso. A sugestão foi recebida com entusiasmo. E logo os três estavam na piscina privativa na cobertura, aproveitando o calor da tarde madrilenha. Ver Camila brincando na água, rindo quando Rafaela a ajudava a fazer estrelas, trouxe a Caio uma sensação de paz que não experimentava há muito tempo. Em certo momento, enquanto Camila praticava natação na parte rasa, Rafaela nadou até onde Caio estava, na beira da piscina. Você tem uma filha incrível, comentou ela. Tenho, não é? Respondeu ele, olhando com amor para a menina. Às vezes, me pergunto se mereço alguém tão especial quanto ela. O mérito não tem nada a ver com isso, disse Rafaela suavemente. Amor não é algo que merecemos ou não. É algo que damos e recebemos, simplesmente porque somos humanos. Você tem uma forma de simplificar coisas que passei anos complicando, observou ele. Talvez porque não tenha passado pelos mesmos anos complicando-as, respondeu ela com um sorriso compreensivo. Às vezes um olhar externo ajuda a ver o óbvio. E o que mais é óbvio que eu não estou vendo? Os olhos de Rafaela encontraram os dele, sérios, apesar do sorriso suave em seus lábios. Que você merece ser feliz também, Caio. Não apenas como pai ou empresário, mas como pessoa. Antes que ele pudesse responder, Camila chamou Rafaela para mostrar como conseguia boiar de costas. O momento passou, mas as palavras permaneceram com ele, ecoando em sua mente como uma verdade há muito esquecida. A noite chegou, trazendo consigo um céu estrelado ainda mais espetacular que o anterior. No terraço, os três retomaram sua exploração das constelações, com Camila orgulhosamente mostrando a Ilha da Aventura que haviam identificado na noite passada. Está lá! Exclamou ela com alegria. Exatamente onde a deixamos. As estrelas são boas em ficar onde as colocamos, concordou Rafaela com uma seriedade que fez Camila rir. À medida que a noite avançava, Camila começou a mostrar sinais de cansaço, mas resistia bravamente ao sono, claramente não querendo que o momento acabasse. Sabe o que minha mãe fazia quando eu não queria dormir? Perguntou Rafaela gentilmente, percebendo a luta da menina contra o sono. Camila balançou a cabeça, curiosa. Ela dizia que precisávamos fechar os olhos para que nossas mentes pudessem viajar até as estrelas durante o sonho, explicou Rafaela. Que sonhar era outra forma de explorar o universo. Isso funciona? Perguntou Camila ceticamente, mas já com os olhos pesados. Por que não experimentamos? Se você sonhar com as estrelas esta noite, saberemos que sim. Isso pareceu satisfazer a lógica de Camila, que finalmente concordou em se recolher. Não sem antes fazer Rafaela prometer que estaria lá no dia seguinte. Estarei aqui, garantiu Rafaela, beijando-lhe a testa com uma naturalidade que surpreendeu Caio. Agora vá sonhar com as estrelas. Depois que Dona Mercedes levou Camila para dentro, Caio e Rafaela permaneceram no terraço, contemplando a cidade iluminada abaixo e o céu estrelado acima. Você é incrível com ela, comentou Caio após um momento de silêncio confortável. Tem experiência com crianças? Não particularmente, respondeu Rafaela. Mas lembro como era ser criança, a seriedade dos meus pensamentos, como odiava quando adultos me tratavam com condescendência. Tento apenas tratar Camila como gostaria, de ter sido tratada naquela idade. Funciona perfeitamente, observou ele. Nunca a vi se abrir assim com alguém tão rapidamente. Crianças são boas em reconhecer a autenticidade, disse ela. Não se impressionam com títulos ou conquistas, apenas com quem você realmente é. E quem você realmente é, Rafaela Costa? Perguntou Caio, virando-se para encará-la. Ela sorriu, um sorriso reflexivo que acendeu algo quente dentro dele. Estou descobrindo isso, na verdade.
Essa viagem não é apenas sobre ver novos lugares, mas sobre encontrar partes de mim que foram esquecidas nos anos de trabalho corporativo, compromissos e vivendo a vida que outras pessoas esperavam de mim. E o que descobriu até agora? Que adoro dançar com estranhos em praças, respondeu ela, com um brilho divertido nos olhos. Que prefiro momentos não planejados aos cuidadosamente organizados. Que às vezes as conexões mais significativas acontecem nos lugares mais inesperados. A última frase pairou entre eles, carregada de significado. Como um hotel em Madrid, sugeriu Caio, sua voz mais suave. Como um hotel em Madrid, concordou ela, seus olhos encontrando os dele. O momento suspenso entre eles parecia frágil e precioso, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrá-lo. Mas quando Caio se inclinou, lentamente na direção dela, Rafaela não recuou. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, hesitante a princípio, depois mais confiante. Um beijo que parecia simultaneamente um começo e um reconhecimento de algo que já existia entre eles. Quando se separaram, Rafaela o olhava com uma vulnerabilidade que ele não havia visto antes. Isso complica as coisas, disse ela suavemente. De uma forma ruim? Perguntou ele, seu coração acelerando com a possibilidade de tê-la assustado. Não, respondeu ela após um momento de reflexão. Apenas de uma forma não planejada. Pensei que você gostasse de momentos não planejados, lembrou ele com um pequeno sorriso. Gosto, confirmou ela, retribuindo o sorriso. Mas também sou realista. Você tem uma vida estabelecida aqui, sua filha, sua empresa. Eu estou em transição, sem saber exatamente para onde estou indo. Talvez isso não seja um problema, sugeriu Caio. Talvez seja apenas, como Camila chamou, a Ilha da Aventura, um lugar que encontramos quando precisamos, não quando planejamos. Rafaela riu suavemente. Sua filha é muito sábia para alguém, de 7 anos. Ela é, concordou ele, tomando as mãos de Rafaela nas suas. Olha, sei que é loucura. Nos conhecemos há 2 dias. Você está viajando, eu tenho responsabilidades aqui. Mas sinto algo entre nós que não posso explicar ou ignorar. E pelo que vejo no rosto de Camila quando está com você, não sou único. Também sinto, admitiu Rafaela. E me assusta porque não estava nos meus planos. Vim a Madrid para explorar uma cidade, não para encontrar pessoas que complicariam seus planos de viagem? Completou ele. Exatamente. Ela sorriu, apertando suas mãos. Mas ao mesmo tempo, sinto como se isso fosse importante. Como se precisasse acontecer. Naquele momento, como se o universo quisesse confirmar suas palavras, uma estrela cadente cortou o céu acima deles. Ambos viram e seus olhares se encontraram em reconhecimento silencioso. Um sinal, sugeriu Caio, apenas meio brincando. Ou uma coincidência extremamente oportuna, respondeu Rafaela. Mas havia um sorriso em seus lábios. De qualquer forma, continuou ele subitamente decidido. Gostaria de propor algo louco. Estou ouvindo, disse ela intrigada. Não vá embora em 1 semana. Fique mais tempo. Conheça Madrid completamente. Conheça Camila. Conheça-me. Os olhos de Rafaela se arregalaram ligeiramente. Por quanto tempo? Pelo tempo que fizer sentido, respondeu ele. Sem pressão, sem expectativas, apenas uma chance de explorar. Isso, seja lá o que for, entre nós. Ela olhou para a cidade abaixo, depois para o céu estrelado, claramente processando a proposta. E se não der certo? Perguntou finalmente. E se machucarmos Camila no processo? A preocupação genuína que ela demonstrava por sua filha apenas confirmou para Caio que seu instinto sobre Rafaela estava correto. A vida não vem com garantias, respondeu ele. Mas acho que o risco de não tentar é maior que o de tentar e descobrir que não era para ser. Camila já se conectou com você de uma forma que não vi acontecer com ninguém mais. E quanto a nós... Ele sorriu, apertando gentilmente suas mãos. Bem,
Isso teremos que descobrir juntos. Rafaela fechou os olhos por um momento, como se ouvisse alguma voz interior. Quando os abriu novamente, havia uma decisão neles. Tudo bem, disse simplesmente. Tudo bem? Repetiu Caio, mal ousando acreditar. Vou ficar mais tempo, clarificou. Ela, um sorriso se espalhando por seu rosto. Não posso prometer para sempre, nem mesmo um futuro específico, mas posso prometer o agora e a chance de descobrirmos juntos o que pode ser. Caio sentiu uma onda de alegria tão intensa que quase o deixou tonto. Puxou Rafaela para mais perto, abraçando-a, como se temesse que ela pudesse desaparecer. É mais do que suficiente, murmurou contra seus cabelos. Os dias seguintes transformaram-se em semanas, e as semanas em meses. Madri revelou seus segredos a Rafaela através dos olhos de Caio e Camila. A menina floresceu com a presença constante de Rafaela em suas vidas, recuperando a alegria e a espontaneidade que haviam estado adormecidas por tanto tempo. Caio descobriu uma nova forma de equilibrar trabalho e vida pessoal, inspirado pela perspectiva de Rafaela sobre o que realmente importava. Delegou mais responsabilidades, estabeleceu limites claros para seu tempo no escritório e priorizou momentos com Camila e Rafaela de uma forma que nunca havia conseguido antes. Rafaela, por sua vez, encontrou em Madri mais do que uma parada em sua viagem. Encontrou um lugar onde seus talentos e paixões tinham espaço para florescer. Com o incentivo de Caio, começou a explorar possibilidades profissionais que combinavam sua experiência em marketing com seu desejo de trabalhar com algo mais significativo. Eventualmente, iniciou uma consultoria para pequenos negócios locais, ajudando-os a se conectar com turistas de forma autêntica. E em uma noite estrelada, exatamente 1 ano após aquela primeira dança na praça do hotel, Caio levou Rafaela e Camila ao terraço, onde um telescópio estava apontado para a constelação que haviam batizado de Ilha da Aventura. Olhe, disse ele, guiando Rafaela para o telescópio enquanto Camila observava com um sorriso conspiratório. Quando Rafaela olhou, viu que um pequeno cartão havia sido colocado no visor do telescópio. Nele estava escrito em caligrafia elegante: "Você aceitaria fazer desta ilha nosso lar permanente?" E quando ela se virou, com lágrimas nos olhos, encontrou Caio ajoelhado, segurando uma pequena caixa aberta com um anel. Camila estava ao lado dele, segurando um cartaz caseiro que dizia: "Por favor, diga sim, sim", respondeu Rafaela, sua voz embargada pela emoção. Sim para ambas as perguntas. Enquanto Caio deslizava o anel em seu dedo e Camila pulava de alegria, Rafaela olhou para as estrelas acima, silenciosamente agradecendo a tempestade de mudanças que a havia trazido a Madri, a dança improvisada que havia mudado tudo, e a coragem que ambos tiveram de seguir seus corações, mesmo quando o caminho não estava claramente traçado. Algumas jornadas, afinal, não precisam de mapas detalhados, apenas corações abertos e a disposição para dançar sob as estrelas, não importa para onde a música os leve.